É, bora começar mais um final de semana, mais um sabadão na caminhada com Deus, trazendo o ID, que é o Evangelho da Palavra de Jesus. Acredito que todo mundo tem uma Bíblia, todo mundo já foi ler o Evangelho, nem que você leu uma frase, né? A Palavra de Deus, ela é contida aqui, ela é marcada, e ela tem marcado a vida também de muita gente que vive o Evangelho. Então aqui hoje, eu quero ser um mensageiro da Palavra de Deus, para trazer as boas novas. E eu acredito que toda mensagem bíblica, ela já está aqui na Bíblia. Deus, Ele quer falar com você através da Bíblia. Eu creio, eu acredito, eu confio naquele que enviou Jesus de Nazaré, o Nazareno, para morrer por nós, por mim e por você. Era inevitável porque era bíblico que tudo isso acontecesse. Eu acredito e é verdade. Jesus formou apóstolos, discípulos, formou os melhores. E hoje, nessa manhã de sábado, nós podemos também ser os melhores. Aquele que está na caminhada, aquele que vive, aquele que vai à igreja todo final de semana, é aqueles que têm obediência e santidade. É verdade, porque ele está tentando viver. Ainda mais nos tempos de hoje, que muitos já estão dando as costas para Deus, para Jesus, falando até mal dele. Mas eu digo a vocês, aqueles que permanecem na rocha, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que vivem em obediência e santidade, a glória será eterna. Você que fala de Deus, você que fala de Jesus, não é perdido, não é em vão. Sempre vai ser ganho, porque Deus, Ele conhece o seu coração. É igual a minha esposa fala, e é verdade, falar de Deus não é dom. Falar de Deus é para todos que seguem o Evangelho. E Jesus, Ele fala que tudo é por amor, é verdade. E Ele não quer forçar ninguém a nada não. Ele quer simplesmente te salvar, te incentivar a mudar de vida, incentivar a você fazer coisas boas, incentivar você a falar do amor e falar do Evangelho. É uma maravilha, porque quantas pessoas têm vivido esse Evangelho nos tempos de hoje? Eu conheço a minha sogra, uma serva cristã, uma serva de Deus, temente a Deus, eu posso dizer assim. E é bem verdade, porque a minha esposa, ela fala muito dela. Ela é muito abençoada, é verdade. E Deus conhece cada coração. Aqueles que vivem o Evangelho, aqueles que fazem as coisas de Deus, está garantido no reino dos céus, é verdade. Nos tempos de hoje, quantos querem falar de Jesus, falar de Deus, falar das maravilhas? É mais fácil falar de futebol, é mais fácil falar de fofoca, é mais fácil falar da vida dos outros, da vida alheia, até mesmo de algo que você vê na rua, que você acaba comentando com alguém. E de Jesus, quantos querem falar dele, o que ele tem feito na tua vida todos os dias? Essa vida que vivemos é uma vida passageira, no máximo que chegaremos, talvez 80 anos, 90, mas a Bíblia relata que chegaremos até 120 anos, assim diz Deus. Quando Ele fez o homem, 120 está bom. Ele não pode ser imortal. Ele tem que chegar ao seu término, igual o Evangelho da Palavra de Deus. Chegará um dia que tudo isso vai acabar. Eu creio, acredito, porque a Bíblia, ela vem falando e ela vem se concretizando todos os dias. Aqueles que estão na caminhada, aqueles que confiam, aqueles que vão à igreja, aqueles que perseveram no Senhor, é esses que vão ser salvos.
E eu creio, eu acredito em toda a mensagem que está aqui na Bíblia. Quantos profetas, quantos pregadores, quantos evangelistas, quantos já morreram por esse evangelho. Não estou falando para você morrer para o evangelho. Eu estou falando para você abrir os olhos, porque ainda dá tempo. Quanto tempo você quer esperar? Vamos falar um pouquinho. Rio Grande do Sul. É o momento que todo mundo fala hoje, comenta hoje. E o que aconteceu ali? Quantas pessoas morreram ali inocentemente porque a água se rompeu, a represa, a barreira? E eu pergunto a você, quantos ali eram cristãos? Quantos ali tinham se entregado para Deus? Quantos ali vivia o evangelho? E eu digo a vocês, aqueles que viveram, aqueles que conheceram, aqueles que estavam na caminhada, eu garanto a vocês, e eu tenho certeza porque está na Bíblia, eles já foram salvos. A morte pode chegar para nós a qualquer momento. Eles não esperavam que isso iria acontecer, mas aconteceu, foi inevitável. E eu digo a vocês, o amanhã não pertence a nós. O que pertence a nós é o agora. Milésimos segundos na frente, minutos. Não sabemos o que vai acontecer com a gente. Mas Jesus fala para nós ficar preparado. E quando se fala preparado, é como fosse um soldado. Quando começar uma guerra, você tem que estar já preparado para ir para a guerra. Da mesma forma, com a palavra de Deus, quando você estiver preparado para ir, não sabemos quando chegará a hora, poderemos morrer num trânsito, poderemos morrer brincando ou fazendo alguma coisa, até mesmo ficando doente, sem querer, querendo. Já passamos por uma pandemia, onde muitos morreram, muitos se foram, mas aqueles que viveram e perseveraram no Evangelho, esses foram salvos. Mas você aí que não conhece Deus, não conhece Jesus, ainda Deus tem misericórdia da tua vida? Não somos merecedores? Mas eu digo a vocês, ainda dá chance de você conhecer esse Evangelho, esse Jesus que eu conheço, que habita na minha vida e na vida de muita gente que tem ido à igreja. Ir para a igreja é um privilégio que todo mundo tem. É os mandamentos do Senhor. Não dá para cultuar dentro de casa. Tem que ir para a igreja para se fortalecer. Eu sei que é Deus. Mas se você ficar na tua casa achando que você vai se fortalecer no Senhor, você está enganado. Porque você vai ter sempre uma desculpa, uma televisão para assistir, um computador para mexer, um videogame para jogar. E Deus vai ficando só para depois. Toma cuidado, como muita gente não tem tomado cuidado. O inimigo, o diabo, está aí para te tragar. Além de tragar você, ele quer destruir a tua vida, a sua família, os seus filhos, tudo que você tem, que Deus te presenteou, que você ganhou. O diabo não brinca de matar não, ele vem e mata mesmo, ele fala a verdade. O diabo também é verdadeiro quando ele fala que ele vai te destruir, que ele vai acabar com você, que vai te deixar as lágrimas chorando, agonizando, agoniado, triste. É isso que ele quer fazer com você, como ele tem feito com muita gente. E quantas pessoas dão ouvido à palavra de Deus, o Evangelho? Deus forma apóstolos, discípulos, pregadores para trazer a mensagem. E quantos querem ouvir a mensagem, as boas novas de Jesus Cristo? Como eu falei no comecinho dessa live, a Bíblia, ela já está aqui. As palavras já foram lançadas. Deus enviou a Bíblia, o Evangelho, para nós se fortalecer. Não precisa ninguém aí fora errar para você aprender com o erro dos outros. Esse mundo já é um mundo triste, com tantos problemas, tantos desastres, tantas mortes, tantas coisas erradas. E você precisa aprender mais ainda com os outros. A pessoa tem que
se acabar para você aprender. É melhor que você aprenda com a Bíblia e você não veja mais ninguém na rua sofrendo. Mas a palavra de Deus fala que esse mundo é um mundo que não tem como estar melhor, sempre vai estar pior. Por causa do esfriamento humano que se encontra nas pessoas, onde as pessoas começam uma matando as outras, prejudicando umas às outras. Eu entendo, compreendo que tem pessoas que fazem o bem, que faz a obra de Deus, é verdade, que tem um coração, que tem uma compaixão, que tem um senso de humor, que tem uma alegria, que se arrepende quando faz coisa errada, pede perdão para Deus, até para as pessoas quando erra. Mas digo a vocês, tudo isso aqui vai passar, tudo isso vai acabar. Ninguém vai levar nada para o céu que está aqui. Vai permanecer aqui, vai ficar aqui. Mas nós não. Aquele que confia na mensagem, na palavra de Deus, é esses que vão para o céu, que vivem o Evangelho de Deus. E santidade, direto para o céu, glória a Deus. Chance de oportunidade que todo mundo pode ter. Quero trazer alguns versículos da palavra de Deus aqui. Eu creio que muitas pessoas enquadram nesse versículo. Tem pessoas que não são cristãos, mas têm um coração tão bom. E tem pessoas que são cristãos, têm um coração bom e um coração ruim também. Ambos as partes. Mas quem será salvo? E quando você fala isso para alguém na rua, para algum amigo, algum colega da salvação, eles dão risada. Acha que Deus vai salvar todo mundo. Se for pela misericórdia, eu creio que sim. Porque Ele é muito misericordioso. Não merecemos nem estar aqui. Pela ruindade, pela ignorância, pela intolerância que o ser humano tem. Impaciente demais. E quanto mais vai passando os anos, vai ficando mais impaciente, mais intolerante. Não tolera nada. Esfriamento humano que vem chegando nas pessoas. E Jesus, Ele tem sempre falado para nós permanecer com Ele. Não é obrigado, não é uma obrigação, tudo é por amor. Mas eu creio que aquele que tem uma família, tem esposa, tem filhos, tem quem ama, sempre vai querer ajudar. Mas nem todos pensam assim. Porque hoje é sempre o eu, e os outros ficam sempre para depois. Uma soberba. Livro de Gênesis, capítulo 39. José na casa de Polifar. Muitos já conhecem essa mensagem da palavra de Deus, mas eu quero trazer uma mensagem aqui diferente e bíblica, porque está na Bíblia. José era um homem temente a Deus, é verdade. E Deus também fez uma aliança com ele, é verdade. Onde ele passava, as pessoas eram abençoadas. Não importava aonde ele estava, as pessoas eram abençoadas. Isso que é maravilhoso, espetacular. Quando um servo de Deus, ele carrega as bênçãos com ele, que Deus está abençoando, você também será abençoado. Porque Polifar abençoava o patrão dele e todos que estavam do lado dele. Era tudo em nome de Deus. Só pela presença dele, as pessoas já eram abençoadas, felizes e maravilhadas. E quantas pessoas têm essa chance, essa oportunidade, igual José tinha e Polifar também? É tão interessante essa mensagem que Polifar confiou nele. Confiou de certa forma que deixou tudo nas mãos dele. Toda a administração. Haja confiança, haja respeito, haja tudo. Isso que é maravilhoso e espetacular quando Deus está abençoando. É por isso que é bom que a gente seja sempre honesto. Mas aonde que estamos? Onde que moramos? Onde que trabalhamos? José era um homem temente a Deus, era. Polifar confiou nele.
Mas quem estava no lar dele ali era a mulher de Polifar. E ali ela já queria alguma coisa com ele. Mas José era temente a Deus. José era fiel a Polifar. Ele era um empregado, ele ganhou a confiança, ele fez aquilo extraordinário. Era tudo em nome de Deus e a confiança chegou até ele. É isso que é importante e maravilhoso, a gente ser também como José. Espelhar nesses que têm presença de Deus garantida. Não espelhe no seu amigo, não espelhe no seu colega, não espelhe no seu vizinho, não espelhe nessas pessoas, porque eles caem em contradição toda hora. E Jesus não cai em contradição. Quando Jesus habita no seu coração, na tua vida todos os dias, coisas boas podem acontecer, como aconteceu na vida de José. Polifar sabia que ele era um homem de Deus. Foi por isso que o comprou. Essa mensagem é tão maravilhosa, porque Deus abençoava todo mundo que estava ao redor dele. É interessante como é contagiante o poder de Deus. Chega até as pessoas que estão do lado. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas as coisas, muitas vezes, acontecem porque o poder de Deus tem que ser manifestado, é verdade? E foi assim que um discípulo falou para Jesus: Mestre, aquele homem é cego porque os pais dele pecaram e caiu sobre ele essa doença? E Jesus disse: não, ele é cego de nascença para o poder de Deus ser manifestado e todas as pessoas verem e crerem que isso é real e é verdade. Mas daqui vamos ver um homem temente a Deus sendo cobiçado por uma mulher. Ele não fez nada de errado, mas mesmo assim, Polifar confiou mais na mulher do que nele, porque era a esposa dele. Para vocês verem que isso acontece mesmo nos mundos de hoje, nos tempos de hoje. Temos que ser vigilante. E muitas das vezes você acaba sendo vigilante, acaba sofrendo assim mesmo. Porque quem vai confiar em você? Vivemos num tempo onde a verdade ela é mentira e a mentira ela é verdade. É assim que é nos tempos de hoje. Mas eu digo a vocês, a única verdade aqui hoje é a Bíblia. É a palavra de Deus e as mensagens que eu trago dela. Livro de Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 9. 9 versículos da palavra de Deus, onde Deus, ele fala os nossos corações e para nós ficar atento às armadilhas de Satanás, às armadilhas do diabo, porque ele tem tragado tanta gente, complicado a vida de muita gente e arrasado também. As pessoas estão chorando, estão clamando a Deus, mas não vai ao encontro dele, não vai à igreja, não pede oração para um irmão, para um colega ou para um conhecido que conhece a mensagem da palavra de Deus. Homens de Deus tem um monte no mundo aí fora, verdadeiros e falsos, é verdade. Aqueles que gostam, que não gostam, aqueles que fazem só por dinheiro, aqueles que fazem por amor. Tem de todos os tipos. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam. E um egípcio chamado Polifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio, o Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele
e o abençoava em tudo o que fazia. Olha como que é interessante essa mensagem. Ele era abençoado em tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia, ele era abençoado. Deus estava com ele. Olha que interessante da gente estar vivendo o Evangelho, estando na presença de Deus. Eu creio, eu acredito que se você vive o Evangelho, você não vai ser preso. Você não vai passar vergonha. Você não vai ser humilhado. Você não vai ficar indo atrás de coisas erradas para passar vergonha e manchar a sua imagem, o seu caráter e de Cristo também. É interessante que sejamos vigilantes. E ser um vigilante é simples. É você negar tudo que é ruim, que vai te trazer uma desgraça para a tua vida. E quantas pessoas pensam assim? Vamos falar aqui de um famoso chamado Daniel Alves, ex-jogador de futebol, onde esse homem poderia ter uma carreira bonita, maravilhosa, linda, mas não teve pela ignorância dele, não teve pela soberba, não teve porque foi fraco, não teve porque não foi um homem de Deus. Homem de Deus não fica indo em boate. Homem de Deus anda com a família, anda com a esposa, não anda com mulher solteira. Homem de Deus vive o Evangelho. Vamos falar de outro jogador que poderia ter uma vida, um final de carreira maravilhoso, espetacular. O Robinho também, pai de família, tem uma esposa. Passou essa vergonha, está preso porque não vigiou. Se fosse um homem de Deus, um homem de família, não fazia o que ele tinha feito com essa mulher. Não é só ele não, quantos homens passam por essas situações, não só homens e mulheres. Por isso que eu digo a vocês, se vocês são vigilantes, vocês não passam essas vergonhas na televisão, na mídia, e não faz os seus filhos também passar vergonha. É uma vergonha. Todo mundo que serve a Deus, que tem vontade de conhecer esse Evangelho, não quiser passar vergonha, começa a negar o pecado. Começa a negar o que não é teu. Se você já tem o que é teu, seja feliz, agradando quem está do seu lado, na sua casa, no seu lar. E principalmente, agradando a Deus. Porque Deus que fez e formou a aliança, o casamento, a família. E nos tempos de hoje, quantos pensam assim? Família é um presente de Deus. Mesmo tendo problemas, mas ainda é um presente de Deus. O problema vem, é comum, é normal, mas você vai passar, você vai vencer, você vai superar, porque estamos aqui de passagem. E não é porque estamos de passagem que vai ser de qualquer jeito, não. Tem que ser maravilhoso e espetacular, porque Deus envia Jesus, o Consolador, aquele que te ajuda a sair de tantas enrascadas como muitos têm saído. Mas depois muitos também dão as costas para ele. Dá para entender esse povo ingrato. Vamos continuar aqui essa mensagem da palavra de Deus. Tudo que ele fazia, ele era abençoado. E quantas pessoas podem ser abençoadas nos tempos de hoje? É só fazer as coisas certas. Eu não falei no começo do vídeo? Vai para a igreja. Aprender princípios de Deus. Quando você estiver indo para um lugar errado, é final de semana, se desvia desse lugar e vai para a igreja. Vai ler a Bíblia. Para você não ser mais um chorando. O que tem na igreja é bom quando é pregado da palavra de Deus. Quando é pregado a Bíblia, isso é muito bom. É um revestimento para a tua vida, é um fortalecimento. Porque Deus, Ele capacita os não capacitados, os capacitados, para trazer as boas novas, que é o Evangelho. Deus enviou pastores,
que vivem o Evangelho para trazer a mensagem. E aquelas pessoas que têm dificuldade de aprender, de ouvir, para eles aprender. Deus pode usar pastores, pregadores, não importa quem, para fazer o milagre. É em nome de Deus. Importante você cultuar a Deus. Importante você ir para a igreja. Tem que ter um incentivo. Incentivar também os outros, a família, companheiros, amigos, conhecidos, pelo mesmo caminho que você está indo. Salvação, a direção tem que ser Cristo. Cristo, 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 Cristo. Tem que focar em Cristo, 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 Cristo. É Ele que salva. Eu não posso te salvar nessa mensagem. Mas quem vai te salvar é Deus. Eu trago só o ID. Deus que vai mudar o seu coração, o seu caráter, não é eu. Só sou aqui um simples mensageiro. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como ser ajudante particular. Potifar deu a José responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Realmente um homem muito abençoado. E Potifar ganhou um presente. A bênção estava sobre ele. Em todo o canto da tua casa, até mesmo lá fora, porque ali trabalhava Potifar. Poderia plantar qualquer coisa que iria nascer. Iria nascer também coisas maravilhosas e bonitas, porque tudo que vem do Senhor é bonito. Quando vem do homem, não é tão bonito quanto de Deus, porque de Deus tudo é por amor. De Deus não existe troca. De Deus existe bênção e presente, próspero. É diferente do homem, onde ele pensa numa troca. Quando ele dá uma coisa, ele já pensa em receber de volta. Há sempre um interesse. E não tem Deus aí não. Quando você pensa dessa forma, quando você pensa desse jeito, tudo em troca. Deus não está habitando na troca. Jesus não está habitando na troca. Deus, Jesus, Ele não é materialista. As pessoas são, mas Deus não. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que ele tinha e não se preocupou com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo de tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada. Nesta casa, pois estou aqui, ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? José, ele tinha chances e oportunidade de se dar bem, morando ali, de estar ali. Potifar confiou muito nele. Ele poderia fazer o que ele quiser como fosse a casa dele. E ali já era o lar dele. Porque a confiança estava sobre ele, porque Deus habitava ali. José não poderia se preocupar com nada, porque Deus é abençoador, é galardoador, e o que fez com ele, pode fazer comigo e com você também. Chances, oportunidade, todo mundo tem. Temos que confiar em Deus? Temos. Por isso que eu digo sempre a vocês, confiar em Deus é um privilégio que você tem, é um presente que você tem.
É uma direção certa, onde você não vai cair, você não vai chorar, você não vai se perder, você vai amar. E se você não tem amor, você vai adquirir o amor, você vai vencer, você vai ganhar, porque Deus te concede isso todos os dias. Santo, poderoso e fiel Jesus. E aqui José vai ficar em situações onde a mulher de Potifar coloca ele na parede. E ela fala que ela tem o direito de mandar também, porque ali também é a casa dela e ela é a esposa de Potifar. E José fala: eu não sou o dono, mas tenho todo o direito de fazer o que eu quiser aqui, porque Potifar concedeu ele essa autoridade. E José não queria desapontar Deus. Ele não queria. E alguma coisa iria acontecer. Mas essa mensagem vai ficar só até aqui. A confiança de Potifar em José. José, um homem muito abençoado, que todo mundo que estava ao redor dele também era muito abençoado. E ele já fala da importância de não desapontar a Deus. E quantas pessoas têm esse sentimento, essa vontade de ser como José, de não desapontar a Deus? Quantas pessoas querem fazer isso? Estar no caminho, viver o caminho, que o caminho é Jesus. E quando ele mencionou isso para ela, eu creio e acredito, o diabo ele é muito sujo. Ele vai procurar, de alguma forma, em prejudicar você. Você pode estar num palácio, no mar de rosas, uma maravilha, mas nunca ficará assim. Porque vivemos num tempo onde o diabo ele toma posse da vida de muitas pessoas e faz de marionete. Jesus, ele venceu no deserto o diabo. 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber. Jesus nunca foi materialista. Ele veio só para um só propósito: salvar a gente. E ele venceu o diabo de certa forma. Você vê que o diabo ofereceu coisas para ele. Ele não quis. Porque ele sabia que ele estava aqui para um só propósito: salvar as pessoas. E quando ouvimos salvação, vamos pensar em Jesus. O que ele passou. O que ele passou, não iremos passar. Só ele passou. Porque foi por nós. Por amor a nós. E os nossos pecados. Livrou nós das doenças, das escravidões. O que ele tem feito por nós, ninguém faria. Porque somente ele. Por isso que ele é chamado o melhor do mundo. Você pode falar aí fora que tem vários deuses. Mas eu digo a vocês, através dessa mensagem que lemos aqui hoje. Potifar tinha um empregado temente a Deus. É verdade. E José, ele era muito conhecido como o homem que é abençoado por Deus. Abraão também. E como vemos essas coisas assim? Quando você começa a andar com uma pessoa que é muito abençoada, as coisas boas sempre começam a acontecer. E se não acontecia, começa a acontecer. Começa a examinar por que está desse jeito. Porque Deus está abençoando alguém através para ajudar você. Pode ser como mão amiga, pode ser como um presente, pode ser como uma palavra bíblica. E assim vai. E para encerrar essa mensagem da palavra de Deus, José, ele foi um homem temente a Deus. Foi um homem temente a Deus. Ele mencionou aqui no finalzinho da mensagem: não quero desapontar a Deus. Não quero envergonhar
o nome de Deus. Não quero manchar o nome de Deus. Ele pensou assim porque ele era temente a Deus. E quantas pessoas hoje, nesse dia 11 de maio de 2024, é temente a Deus e fala as mesmas palavras que José falou para a mulher de Potifar? Quantas pessoas caem em adultério e têm a chance de negar o adultério? Quantas pessoas têm oportunidade de fazer isso? Negar o adultério. Não desapontar quem ama, não desapontar Deus, e não manchar a imagem, e nem pegar uma doença. Muitas doenças vêm porque as pessoas procuram. Muitos problemas vêm porque as pessoas procuram. Se você ficar no seu cantinho, nada disso vai acontecer com você. Então a gente encerra essa mensagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. No momento ele é TMJ. Tamo junto nessa. Fica na paz. Chegou o sabadão. Hoje é sábado de manhã. Tira um tempo para Deus, ou sábado, ou domingo. Vai para a igreja aprender do Evangelho, da palavra de Deus, onde Deus tem tocado os nossos corações. Não importa o dia e não importa a hora. Ele só quer te abençoar e te ajudar a ser feliz. A salvação é individual. E que Deus abençoe a todos. Jesus ama vocês e espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente. É nóis. Top 10. Salve, salve geral. Falou. E bom final de semana a todos.